Segunda-feira, dia 2 de setembro, seja muito bem-vindo no início deste mês da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo, agradeço a sua companhia, a sua fidelidade de todos os dias nesse caminho com a Palavra de Jesus no Santo Evangelho. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal para todo dia ter acesso ao nosso conteúdo. Você que já faz parte da nossa comunidade virtual aqui pelo canal do YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e vamos juntos evangelizar. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Você percebe que até a semana passada nós líamos o evangelho de Mateus, sexta e sábado, ouvimos o capítulo 25 de Mateus e agora nós começamos durante os dias de semana, normalmente, ouvindo o Evangelho de Lucas. E assim vamos ler todo o Evangelho de Lucas até o final do ano litúrgico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem longo o evangelho de hoje, cheio de elementos que poderíamos ficar o dia todo aqui explicando, mas alguns pontos, né? Jesus que lê esta passagem do profeta Isaías, que anunciava a vinda do Messias, o ungido de Deus. E, ao final, Jesus diz: hoje se realiza, hoje se cumpre esta profecia que vocês acabaram de ouvir. Em Jesus, todas as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento têm o seu cumprimento. Ele é o ungido de Deus. Ele foi enviado com esta unção, consagrado para anunciar essa boa notícia aos pobres. Ele foi enviado para
proclamar essa libertação a todos os que viviam tantas formas de prisão, para devolver a vista aos cegos, proclamar um tempo da graça de Deus. Esse é Jesus que continua no meio de nós, que hoje também quer abrir os nossos olhos, quer iluminar a nossa vida, quer nos libertar, quer nos anunciar uma boa notícia. Preciso ter relacionamento com Jesus. No Evangelho, a continuação, a gente vê diversas reações. Aqueles que acabam desacreditando Jesus, porque, vimos esse moleque crescer aqui e agora vem dizer que é o Messias. Um não tem fé, outros acabam se irritando com Jesus, principalmente quando ele fala da falta de fé deles, que não acolhem o profeta na sua própria pátria, e eles tentam até jogar Jesus por aquele precipício. A palavra de Deus e aqueles que seguem a Deus despertam o ódio, despertam a ira, porque a luz incomoda aqueles que vivem nas trevas. Mas Jesus, muito consciente da sua missão, não se deixou ser jogado no precipício, mas passou pelo meio daqueles que eram seus opositores e continuou o seu caminho. No caminho de seguir Jesus, muitas vezes a vida e as pessoas também querem nos jogar no precipício, querem acabar com a nossa vida, acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, mas como Jesus, nós precisamos ter bem claro qual é o nosso foco, qual é a nossa meta, e que, apesar de tantos obstáculos, é preciso passar pelo meio deles e prosseguir decididamente o nosso caminho. Que você guarde esta palavra no seu coração, principalmente você que muitas vezes se sente empurrado pela vida, pelos problemas, pelas pessoas. Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Que você faça o mesmo. Você passe por meio de tudo isso que talvez você está enfrentando e continue decidido, com firmeza, o seu caminho rumo à sua meta, que é Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha uma semana muito abençoada e fique com Deus.